ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem a ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Então, nesse segmento que nós estamos fazendo agora do Evangelho de São Lucas, entramos no capítulo 5, versículo 1 até o 11. Não sei se vocês perceberam, né? Desde segunda-feira, tudo estava centrado na pessoa de Jesus. Jesus entrou na sinagoga de Nazaré. Depois, Jesus entrou na sinagoga de Cafarnaum. Depois, ele foi para a casa da sogra de Pedro. E agora, ele está ali pregando no mar da Galileia. Quem já teve a oportunidade de ir na Terra Santa sabe o quanto que aquele lago é bonito, né? Muito bonito. Ali, além de ser chamado o Lago de Genezaré, ele também tem o nome de Lago de Tiberíades, em honra ao imperador Tibério. Também se fala o Lago da Pesca Milagrosa, e também o lugar onde Jesus convocou, chamou os discípulos. Então vejam que agora Jesus ele começa a fazer algo. Ele precisa agora formar pessoas para que possa dar continuidade à obra dele. Assim, porque depois ele iria ter que voltar para a casa do Pai. Ele iria morrer, ressuscitar ao 3º dia. Depois ele teria que voltar para o céu. Mas era preciso que tivesse os seus continuadores da obra de redenção. Ele precisa de homens que possam dar essa continuidade. Ele poderia precisar ele poderia colocar anjos? Não. Ele quis homens. Por isso que na carta aos Hebreus diz, né, que o sacerdote é aquele que é tirado do meio do povo para oferecer sacrifício a Deus
pelos seus pecados e pelos pecados da humanidade. São pessoas perfeitas? Não, não são pessoas perfeitas, mas que devem buscar a perfeição. Então agora está ali. Então ele chama Pedro, Tiago e João, que eram pescadores, e ele deixa bem claro, né, para eles que a partir daquele momento eles não iriam pescar mais peixes, mas pessoas. Não sei se vocês se recordam que ontem eu estava dizendo, né, que Jesus, ele carregava dentro do coração dele um grande desejo de salvar pessoas. Ou melhor, ele tinha que arrancar os homens das garras de Satanás. Porque, assim como Jesus tem a missão de nos salvar, Satanás tem a missão de nos perder. Então, Jesus vem para arrancar. E quando ele está dizendo para Pedro, Tiago e João, de hoje em diante vocês serão pescadores de homens, ele está dizendo isso para esses apóstolos. Vocês vão fazer agora um trabalho diferente. Vocês não vão mais se doar na pesca de peixes, mas numa doação completa na pescaria de homens. É preciso pescar. Aonde tiver homens e mulheres afastados de Deus, é preciso que vocês estejam lá para trazer eles de volta, porque eles precisam se salvar. Quando Deus chama um seminarista, um jovem, para o sacerdócio, dentro do coração desse jovem deve ressoar isso. Desejo de salvar pessoas. Não existe, olhando pelo lado humano, né, trabalho mais sublime na face da terra do que esse. Levar os homens para o céu. Aonde existia alguém que está longe de Deus, levá-lo. Mas para isso Jesus deixa bem claro, é preciso deixar tudo. Imagine, o Pedro era até sócio lá, né? Então deixou a sociedade dele, deixou a pescaria, deixou tudo para entrar nessa escola de Jesus, onde eles iriam durante aqueles 3 anos aprender como é que se faz para levar uma alma para o céu. Não é uma coisa muito fácil, não. Tem que ter muita vida em Deus. Aí hoje de manhã, quando eu estava me preparando para o sacrifício da missa e meditando essa passagem, a primeira coisa que eu fiz foi rezar um texto. Fui lá rezar o texto, dizendo para Nossa Senhora, para que pudesse vir para a igreja sacerdotes sábios e santos. Sábios e santos. Não de sabedoria humana, mas da sabedoria sobrenatural. Aquela sabedoria que vem do céu. Aquela sabedoria que na hora que o sacerdote fala, diante de qualquer situação existente no mundo, nesse mundo que nós vivemos hoje, com tanta coisa que aparece, o sacerdote ele tem a palavra de sabedoria, a palavra certa, para que aquela pessoa possa entender que o caminho é esse, para que ela não possa se desviar. Mas para isso é preciso ser santo. Sem santidade não se tem essa sabedoria. Na primeira leitura, Paulo estava até falando, né? Não, que não é nada de sabedoria humana, é sabedoria que vem do céu. Veja como hoje nós precisamos rezar e pedir à Virgem Maria que realmente isso aconteça, que em qualquer parte do mundo, aonde quer que exista um rapaz
que aqui eu estou falando da vocação sacerdotal, não estou falando da vocação em geral, né? Mas a vocação sacerdotal, que na hora que Jesus, indo ao encontro desse jovem, porque a iniciativa é de Deus, não é do jovem, é de Deus. E quando Deus o chamar, ele possa dizer sim, eis-me aqui, Senhor. Mas que a partir daquele momento ele possa ir para o seminário com o desejo de se tornar um grande pescador de homens, que vai oferecer o sacrifício de Cristo pela redenção da humanidade. Que ele, naqueles desejos naturais que eles têm, até de se casar, ele possa entender que não, Deus não me chama ao matrimônio, embora eu esteja até gostando dessa ou daquela moça, mas Deus me chama para isso. Que missão grandiosa! Arrancar almas das mãos de Satanás para levá-las para a eternidade. Para que eles sejam, transformar aqueles homens santos, aqueles homens em homens santos, de pecadores a santos, para que sejam dignos do reino dos céus. Uma vez eu falava para um seminarista, eu disse assim: olha, tome cuidado para você não se tornar um técnico de futebol em vez de um sacerdote. Por que eu falei isso? Só fala de futebol. Não é que os seminaristas, todos no seminário, só fala de futebol, futebol, futebol. Tudo é futebol. Então, meu filho, está no lugar errado. Você está... Os times de futebol aí estão precisando de bons técnicos. Você, pelo jeito, vai ser um bom técnico de futebol. Vai, se prepara. Mas no seminário não é lugar para ficar só pensando e falando de jogo, campeonato. Aí Série A, Série B, Série C, não sei o quê. Aquele fogo pelo futebol, em vez de ter um fogo por Deus, pelas coisas de Deus, desejoso de se tornar um homem sábio e santo. Porque o sacerdote é aquele que administra os mistérios de Deus. Ele não administra futebol, é administrador dos mistérios de Deus. O sacerdote, ele é chamado para tratar aqui na terra de todos os negócios referentes a Deus. É para isso, tudo que estiver relacionado a Deus, ele está ali. É uma classe inteiramente consagrada ao serviço de Deus. É preciso olhar para o sacerdote e pensar, é um homem de Deus. Mas por que eu falei isso para esse seminarista? Porque um dia eu fui convidado para participar de um aniversário de um sacerdote. E eu fui lá, E a minha decepção foi quando eu vi a ornamentação das coisas referentes ao aniversariante que era um padre. Eu disse assim: ei, é um aniversário de um padre ou de um técnico de futebol? Porque o que é que tinha lá? A bandeira do time dele, o bolo era do time dele, tinha a camisa do time dele. Então, se ele só fala de futebol, o que é que o povo vai dar para ele? Uma bola. Vai dar o quê? Olha, porque eu imaginava assim, se é um aniversário de um sacerdote, o que é que deveria ter lá? Olha, a bandeira, vamos dizer assim, porque a dele era do time, então deveria ter a bandeira do Vaticano. Aí, cálice, patena ali,
túnica, Sagrada Escritura, hóstia não consagrada, né? Essas coisas que é própria de padre. Não, é o time. Então, aí eu disse, nossa, eu acho que eu entrei no lugar errado. Me chamaram para participar de um aniversário de um sacerdote e eu vim no aniversário de um técnico de futebol. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Eu não estou falando contra o futebol, não estou dizendo que um sacerdote não pode ter o seu time, né? Pode ter, não tem problema. Mas, se no aniversário dele estava isso, então as pessoas olham para ele e veem um técnico de futebol. Foi por isso que eu falei para o seminarista, olha, menos, né? Eu disse, olha, menos, esse fervor menos, aumenta esse fervor pelas coisas de Deus, né? Porque na hora que o time está lá, deixa tudo. Eu disse, olha, sabe por quê? Porque pode ser que lá no futuro, quando tiver uma missa programada, que já está lá marcada no horário do futebol, você vai pedir para um outro padre celebrar, porque o seu time está jogando. Você vai trocar. Ou senão você vai mudar o horário da missa. Daqui a um tempo a Copa vem aí, né? Meu Deus do céu, quando a Copa quando entra esse negócio de Copa, é um fervor nesse Brasil, no mundo, né? É um fervor, todo mundo muda, horário de trabalho muda, até o horário de missa muda. E as pessoas se programam, não, eu vou nessa missa porque o jogo vai ser naquele horário. Olha o fervor. Por que tem esse fervor tanto por isso? E cadê o fervor pela salvação, pelo desejo das coisas de Deus? Onde está esse fervor? Aí, quando a pessoa tem o fervor, é chamado de fanático. Quando ele tem fervor pelas coisas de Deus, é fanático. Mas o fanatismo por futebol, ninguém. Não sei por que eu parei no futebol, né? Mas é para o seminarista saber, olha, fervor pelas coisas de Deus, né? Senão vai estar celebrando a missa com um rádiozinho do lado e gritando gol. Não se espantem, mas eu já me deparei com isso. Radinho do lado, gol! Celebrando a missa, gol! Meus irmãos, eu quero celebrar essa missa oferecendo pelo jogo que vai ter hoje. Rapaz, pelo amor de Deus, com tanta alma para salvar, você está colocando na intenção de missa jogo de futebol para o seu time ganhar. Aí depois eu até brinquei com esse seminarista, dizendo assim para ele, olha, cuidado para você não ser mártir do futebol, viu? Sabe qual é o mártir do futebol? Está ali assistindo o jogo, está ali aquele negócio, aí de repente o coração bate tão forte que tu cai no chão morto. Que não aguenta, né? Que ele acelera o coração, aí está lá o mártir do futebol. O padre mártir do futebol, porque morreu assistindo o jogo, poderia estar morrendo celebrando a missa, morrer atendendo confissões, morrer administrando o batismo, assim, um casamento, aí morreu, né? Como tem aquele sacerdote que estava pregando, de repente ele falou, obrigado, meu Deus, alguma coisa assim, e de repente ele caiu no chão, o pessoal foi lá para ver, e o homem já tinha morrido, já tinha ido embora. Como teve outro também que estava lá, diante do Santíssimo Sacramento, adorando, junto com o povo, e morreu. Eu estou falando isso para que, no dia de hoje, vocês, ao rezarem o terço,
Peçam à Virgem Maria que envie, que venha para a igreja seminaristas que sejam sábios. Eu falo para os seminaristas assim, o seminarista é aquele que reza e estuda e reza. Claro, faz os trabalhos pastorais também, isso tudo, mas ele estudando lá os filósofos clássicos, estudando a teologia, entrando nos doutores da igreja, como São Gregório Magno, que estamos estudando hoje, vão adquirindo a ciência, que depois, unida com a ciência que vem do céu, se torna homens sábios. Que no dia a dia vai buscando desejo, aquele desejo também de santidade, de ser santo, e vai renunciando a isso, e vai renunciando àquilo, fazendo penitência, e vai rezando, e se recomenda, e pede a Deus, Senhor, dá-me a graça da santidade também, que eu tenha um coração semelhante ao seu, Senhor, e um coração semelhante ao da Virgem Maria. É assim que vai. Aí, além de ser um sacerdote sábio, é santo, porque ele pode se tornar sábio, sabe tudo da doutrina da igreja, sabe tudo, mas não exala a santidade, não tem santidade. Santa Margarida de Pazzi, quando ela era mestra das noviças, ela sempre olhava para as noviças e ficava perguntando assim para as noviças: o que é que você está pensando agora? O que é que se passa no seu coração, minha filha? Você está pensando em quem? Então ela estava suscitando no coração das noviças, para que as noviças pudessem entender que o coração delas tinha que estar em Deus. O nosso coração de sacerdote, nós temos que estar com os pés na terra, mas o coração em Deus. Não podemos nos distrair com as coisas desse mundo. Eu não estou falando de sacerdote alienado, não. Eu estou falando do sacerdote que ele precisa ver o mundo como é que está, mas ele não pode se deixar contaminar pelo mundo. Porque o que Satanás vai fazer com o seminarista é o quê? Tirar do coração dele o desejo da oração, da vida em Deus, e ele vai estudando, e depois, no final, ele recebe o diploma, joga o chapeuzinho para cima, aí depois ele vai para uma paróquia e fica lá, fazendo coisas, aqui não expressa a santidade. Com isso, eu não estou dizendo que eu expresso, não, porque, olha, eu vou ter que ralar muito para eu chegar a esse grau. Tem que ralar, Padre José Augusto, rala. Porque é necessário. Então, que Nossa Senhora, no dia de hoje, ela interceda diante de Jesus para que venham homens desejosos de serem pescadores de homens. Tem um antigo hino, né, de Nossa Senhora da Penha. Eu sou da Bahia, mas morei em Vitória. Eu fiz até a filosofia lá em Vitória, do Espírito Santo, numa congregação religiosa que chama-se Filhos de Maria Imaculada. Mas o nome do fundador é Ludovico Pavone. Ele foi canonizado ano passado, me parece, junto com a Elizabeth da Trindade, está lá ele. Mas é conhecido como pavonianos, né, por causa do fundador, Ludovico Pavone, pavoniano. Antes de eu vir para a Canção Nova, foi ali que eu também me formei. E agradeço muito ao padre Antônio, que me ajudou muito. Mas lá em Vitória tem a padroeira, Nossa Senhora da Penha. E tem o hino de Nossa Senhora da Penha. E um dos refrões, e eu quero terminar essa homilia
com um desses refrões. E o refrão é cantado dessa forma. Mas sacerdotes, ó Mãe, envia sábios e santos. Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.